Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Então vamos rever aqui alguns principais assuntos para essa primeira avaliação, tá? Então a primeira coisa que o aluno tem que ter em mente é o conceito de estática de um ponto material. Então como que eu consigo calcular aqui as forças de trações para que esse corpo aqui fique em repouso, fique parado? Para eu fazer isso, eu preciso usar basicamente três métodos, tá? Que é o método da decomposição poligonal e de Lame, né? Nada mais é que usar a lei dos senos. Eu já falei para vocês que eu prefiro esse primeiro método aqui, o método da decomposição, porque é um método que você sempre vai ficar usando, tá? No decorrer do curso. Então, o que é esse método da decomposição? Esse método de decomposição, né? Como vocês lembram perfeitamente bem, é um método que eu tenho que decompor, ou seja, projetar, como se fosse projetar as sombras desse vetor no eixo x e no eixo y. Então observe que as forças representadas lá na figura, ó, são T1, T2 e aqui eu posso chamar até de T3, tá? Ó, T3. Eu vou representar essas três forças no meu plano cartesiano, aqui, ó, x e y. Então observe que o T3, que é o peso, né, o peso do corpo, ele está em cima do eixo y, então eu não preciso ficar decompondo, tá? Então ele já está ok, eu não preciso ficar me preocupando com ele, eu preciso me preocupar com as outras forças, né? Então eu preciso me preocupar com a T1 e a T2, e aí pega essa T1 aqui, ó, projeta em cima do eixo y, eu tenho T1y, projeta aqui em cima do eixo x, T1x, e assim eu vou fazer também com a força T2. Observe que ele deu o ângulo, né? E eu vou tirar seno e cosseno desses triângulos aqui, tá? Ó, usando o nosso triângulo retângulo, tudo bem? O outro conceito extremamente importante é o conceito de torque, não pode esquecer, né? O torque também é chamado de momento de uma força. Então o aluno pode chamar torque ou um momento de uma força, são as mesmas grandezas. Eu prefiro torque. E eu vou representar aqui por essa letra aqui, tal. Então torque é a força vezes B, que B é o braço da alavanca e seno do ângulo. Quem é esse ângulo aqui? O ângulo é formado entre a força e o braço da alavanca, tá? Para eu determinar o sinal do torque, a gente faz uma convenção, né? Essa convenção segue a seguinte regra: se tem sentido anti-horário, o torque vai ser positivo; se for sentido horário, o torque vai ser negativo. O aluno, eu falei para vocês, vocês podem mudar essa convenção, mas tem que ter cuidado de todos os torques no mesmo sentido terem o mesmo sinal, e os torques dos sentidos contrários terem sinal oposto. Bom, quais são as condições de equilíbrio, né? Então, o equilíbrio de translação é quando a força resultante for zero. Então, o que a gente faz assim? Toda força que está para cima positiva, toda força que está para baixo negativa. Soma tudo isso, tem que dar zero. Se não for zero, não está em equilíbrio. Se for zero, está em equilíbrio, mas eu tenho que levar mais uma condição, condição de rotação. Aqui o torque, ele chamou de letra M, lá eu chamei de tal. Você pode chamar de todas as letras, você pode chamar tanto de tal ou de M, tá? Tanto faz. Então o torque resultante vai ter que ser zero. Soma os torques, se foi zero, está em equilíbrio. Se não for zero, não está em equilíbrio. Essa parte aqui já é a parte de hidrostática, tá? Hidrostática, nós vamos estudar o que? Pressões basicamente em fluidos. O que são fluidos? Fluidos é qualquer tipo de líquido ou de gás. Essa primeira lei é chamada de lei de Stevens, que determina a pressão exercida por um fluido. Então imagina aqui, ó, esse fluido aqui. Esse fluido você pode considerar como sendo a água. Então o Stevens fala que para determinar a pressão absoluta, por que a pressão absoluta? Porque olha só, essa pressão aqui no ponto 2, aqui no fundo, vai estar sendo influenciada pela pressão exercida por esse fluido, mais a pressão exercida por esse outro fluido aqui. Aqui, né, a gente pode considerar como fosse o ar. Então imagina que você está numa piscina, tá? Essa piscina, lá no fundo da piscina, você vai ser exercido sobre você uma certa pressão. Essa pressão vai ser a pressão da camada da água, mais essa pressão aqui atmosférica, da pressão atmosférica. Então ele falou que a pressão total, que eu chamei aqui de P2, ou você pode chamar também
pressão absoluta, tá? Vai ser igual a pressão P1, que é a pressão dessa camada gasosa, que normalmente vai ser a pressão atmosférica, mais uma pressão hidrostática, tá? Essa pressão hidrostática é só essa pressão aqui dessa coluna de fluido, que é dada por essa equação, ρHg, ou você pode trocar, né? ρgh, porque aqui está multiplicando, tanto faz. Quem é ρ? ρ é a densidade do fluido. Quem é h? h é essa coluna aqui de fluido. E g é a nossa aceleração gravitacional, que a gente sempre está considerando como 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então preste atenção. Nós vamos usar essa equação aqui para calcular a pressão total, a pressão absoluta. Se ele pedir a pressão hidrostática, é só esse termo aqui, ó. Só esse termo aqui. Tá? Imagina que isso daqui seja um recipiente, esse recipiente está completamente fechado aqui, ó. Está fechado aqui. Então a pressão no ponto 2 não vai ser influenciada por essa camada gasosa. Então essa pressão no ponto 2 vai ser só esse pedaço aqui, essa pressão hidrostática, tudo bem? Então tem que ter ideia se o recipiente está aberto ou fechado. Se a camada gasosa, se a camada de gás está exercendo uma pressão sobre essa camada desse outro fluido. Tudo bem, gente? Então isso é a lei de Stevens. Bom, consequências da lei de Stevens. Observe aqui, ó, se eu traço uma mesma reta horizontal, essas pressões em cima dessas retas são iguais. Então a pressão no ponto 1 é idêntica à pressão no ponto 2, que é idêntica à pressão no ponto 3. Tá? Observe aqui que eu tenho o mesmo fluido em recipientes, ó, distintos. Aqui tem um recipiente, aqui tem outro recipiente, aqui tem outro recipiente. É o mesmo fluido. Então essas pressões aqui, elas são iguais. A pressão nesse ponto aqui é igual a pressão nesse ponto que nesse ponto. Agora, presta atenção, isso é válido quando tem o mesmo fluido. Se eu misturo aqui o fluido, uma parte é um fluido 1, depois é o fluido 2, essa regra não vale. Então essa regra é válida quando eu tenho o mesmo fluido, tudo bem? Então possui a mesma pressão. E o que então é essa pressão atmosférica que eu falei para vocês, que está lá na equação geral da lei de Stevens, né? Então a pressão atmosférica, gente, é o que? É essa força que a camada gasosa está fazendo na superfície, tá? Então o nosso planeta tem várias camadas gasosas. Então essas camadas gasosas também vão fazer o que? Uma pressão no nosso planeta. E nós sabemos que a equação padrão de pressão é a força que está sendo exercida em uma determinada área. Então a equação padrão da pressão é isso aqui, força sobre a área. Então a força que essa camada gasosa está fazendo nessa área aqui, tá, em uma determinada área, é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Qual o valor dessa pressão atmosférica? Essa pressão atmosférica, ela pode ser considerada no nível do mar, tá? De 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Essa pressão atmosférica foi determinada pelo Torricelli, tá? Então, para determinar a pressão no SI, né, basta a gente usar a nossa equação da pressão e considerar que essa força é o peso que essa camada gasosa está fazendo, né, massa vezes gravidade, e aí, colocando na fórmula eu encontro essa equação aqui, ó. Então a pressão é 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Então no SI, no nível do mar, a pressão atmosférica pode ser 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio ou 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Quando você não quer colocar esse newton por metro quadrado, você pode colocar em pascal, tá, gente? É tudo a mesma coisa. Então, pressão é 1 vezes 10 a quinta pascal. Se você não quiser colocar um newton por metro quadrado, tá? Bom, essa prensa hidráulica aqui, nós podemos usar o raciocínio de pressão em um ponto é igual a pressão no outro ponto. Então, usando a equação da pressão, P é F sobre A, eu chego nessa equação aqui. Então, a força feita nesse êmbolo aqui, dividido pela área do êmbolo 1, é igual à força feita na parte 2, dividido pela área 2. Tá? O empuxo é o que nós chamamos de princípio de Arquimedes. Então, o Arquimedes determina como a gente calcular a força que os fluidos estão fazendo em um determinado objeto.
Então, para determinar a força que o fluido está fazendo, aqui pode ser água, tá? Mas pode ser gás, qualquer coisa, qualquer fluido. Então, para determinar essa força, a gente usa essa equação aqui, tá? Chamada equação do empuxo. Então, o empuxo é a densidade do fluido, volume submerso, tá? S de submerso, o volume está dentro, vezes a gravidade, tá? E observe que isso daqui a gente consegue entender por que um corpo afunda ou por que um corpo boia. Então, se o corpo está afundando, significa que a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Se o corpo está boiando, significa que a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido. Se o corpo tem equilíbrio, tá? dentro desse recipiente, dentro desse fluido, então as densidades são iguais. Então, esses assuntos são os principais assuntos que você precisa saber para a nossa avaliação. Tudo bem, gente? Então, até a próxima. Tchau, tchau.